Philips, esse tipo de equipamento, coletor de dados, ele serve para qualquer empresa, para qualquer tipo de operação ou existem operações específicas? Como que isso funciona? Uma excelente pergunta, Newton. Como eu falei, vai muito do aspecto de você analisar a operação do cliente. A venda consultiva ela é uma investigação, então precisa existir uma troca de informação. Quando você vai ao médico, por exemplo, você não necessariamente sabe o que você tem, mas ele começa a te fazer perguntas relacionadas a situações que você pode estar passando, sintomas, se você está com febre, se você teve isso, aquilo, para chegar em um diagnóstico. E quando a gente vai vender um projeto de coletor, a gente utiliza mais ou menos o mesmo pretexto. Qual é o uso desse equipamento na sua operação? Você vai utilizar para quê? Como você vai utilizar esse equipamento? O que você espera como retorno? Qual WMS você utiliza? E aí quando a gente começa a investigar com perguntas direcionadas ao uso, muitas vezes a gente pega empresas que querem ter o equipamento, o coletor de dados, mas às vezes não tem um WMS, não tem um RP, não tem um sistema que faz a ligação desses processos. Às vezes a empresa não tem Wi-Fi que poderia fazer a comunicação. Ou seja, não tem os requisitos básicos para uma operação com esse tipo de dispositivo. É claro que assim, existem situações dentro desses cenários que pode sim utilizar o coletor. Por exemplo, eu preciso fazer um inventário e lá dentro eu não tenho necessariamente um ambiente com Wi-Fi, com comunicação, mas eu consigo ler e depois descarregar no computador. Então tem situações em ambientes que, dependendo do contexto da situação que o cara está te procurando, faz sentido. Sim. Mas às vezes tem cara que vem e fala, cara, eu preciso comprar coletor. Tá certo, para quê? Aí eu preciso utilizar lá no meu recebimento, que tá complicado, entendi. Tá, mas como que é o seu recebimento? O que você hoje utiliza como sistema? Como é que você vai utilizar esse coletor? Ah, eu não tenho sistema não. Tá, mas então como é que você vai fazer o recebimento da mercadoria através do coletor? Como é que ele vai te ajudar? Ah, cara, precisa de sistema? Aí isso é óbvio, né? Porque assim, dá para você fazer um recebimento sério, você imputar a informação que nem também lá e descarregar no computador? Claro que dá, mas com toda certeza você vai vender algo para aquela pessoa e ela vai se frustrar. Por quê? Porque é a mesma coisa que o cara que ganha R$1.000 ir lá e querer comprar um carro que custa 200, 300 mil. Não faz sentido, não que ele não possa ter, mas ele tem que passar por alguns estágios para se estabelecer, para depois se ver em condições de chegar àquele ponto. Sim. Aqui eu usei a parte financeira, mas a gente usa como requisito. Talvez uma melhor analogia seria o cara que é piloto, não dirigiu nem kart ainda, quer dirigir Fórmula 1. Sim. Não faz sentido, né? Então ele não vai ter o resultado efetivo. E é esse tipo de coisa que às vezes acontece. Então tem muito cliente que entra em contato com a gente que infelizmente a gente não tem como ajudar. Hoje, dentro de uma operação logística, dentro de um supermercado, é imprescindível você ter um sistema para fazer comunicação com esse equipamento, né? Legal. E aí, sem isso, somente o coletor de dados não resolve o problema.